Olá, neste argumento eu vou entrevistar o senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, sobre o Fundo Garantia Safra. Senador, eu gostaria de pedir que o senhor iniciasse nossa conversa explicando o que vem a ser o Fundo Garantia Safra. Bom, o fundo ele já foi criado em 2002. Ele é um fundo que já tem quase 10 anos e ele foi colocado especificamente para a região nordestina. E o que constitui esse fundo especificamente? Para o cidadão de uma pequena propriedade que vai até 10 hectares, para produtos específicos, para o cultivo de determinadas cultivares, como feijão, como o arroz, o algodão, o milho, se ele tiver uma frustração na sua safra superior a 50%, o governo paga uma bolsa a ele, paga uma garantia, não é só a garantia ao custo da sua produção, que é o seguro agrícola que nós temos hoje no Brasil, não é só isso. Além de, se tiver segurado o custo da sua produção, além disso, o governo paga a ele um determinado valor para que ele tenha um recurso para a sua subsistência e a subsistência da sua família. E quais as modificações pretendidas que chegaram à Câmara e que serão discutidas aqui no Senado? Agora, recentemente, o governo mandou ao Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, um projeto de lei para ampliar este benefício a outras regiões do país, principalmente em municípios que tenham constantes incorrências de secas ou de catástrofes naturais, que pode ser também chuvas, granizos. Excesso de chuva, por exemplo. Municípios que por exemplo, você pode pegar uma região norte do país, vamos dizer, um cidadão que mora na cidade de Manaus e que plante lá hortifruti e granjeiros, que tenha lá hortaliças que ele vende no estabelecimento que vai ao Ceasa daquela cidade. O que de repente vem uma temporada de chuva, como foi esta do início deste ano, e causa prejuízos irreparáveis àquele cidadão e ele não tem como sustentar a sua família e a si próprio. Então o governo ele está ampliando para mais municípios, inclusive o governo está pensando, sugerindo uma ampliação de valores. Os valores hoje chegam próximos a R$ 700 por agricultor e a intenção do governo é que chegue para 2013 a um valor de R$ 1.300. E como é que é composto esse fundo? Olha, esse fundo, na verdade, ele é o fundo da Sudene. É um fundo que já existe, esse fundo foi criado lá em 2002. No mesmo momento que foi criado o fundo, também foi instituído o benefício. Então, este fundo é o governo federal que aporta recursos do seu orçamento, determinado número de recursos para manter esse fundo. E o governo percebeu que nós não temos problemas de seca só no Nordeste. Por exemplo, nos estados do Sul, tanto no estado do Paraná quanto no estado do Rio Grande do Sul, os prejuízos causados pela seca nos últimos 2 anos ultrapassa a casa dos 20 bilhões de reais. E estes prejuízos, na maior parte, foi nas pequenas propriedades rurais, na agricultura familiar, porque o grande produtor, o médio produtor, ele consegue absorver um prejuízo de uma safra quebrada, mas o pequeno não. O pequeno ele tem a sua conta mensal para pagar no supermercado, na loja da esquina, tem a sua prestação, ele tem que fazer outra safra. E como é que ele vai manter a sua subsistência se não houver uma ajuda do governo? Normalmente, há as economias, o município ajuda, os estados ajudam, mas o governo federal, de forma inteligente, a maior parte da União. Nesse caso aqui é só da União, né? Neste caso. Então, o que o governo percebeu, que nós não temos problemas de seca só no Nordeste. O Nordeste temos os maiores problemas por ser uma região que não chegam lá os ventos antárticos e também o ciclo dos ventos que passam pela Amazônia e que levam as chuvas também, eles se dispersam antes de chegar no Nordeste. É uma característica geográfica do Brasil. É a região que mais sofre. Lógico que também temos momentos que chove, a precipitação ela é periódica e o suficiente. Mas tem épocas do ano, ou quase que em todos os anos, nós temos em alguma região do Nordeste este problema e o governo ele vem para fomentar este agricultor para ele ter a sua subsistência. E esse seguro básico, ele vai aumentar de 680 para 1.200, segundo a proposta que está tramitando na Câmara.
E as propriedades, o limite de propriedade é até 5 hectares? Não, até 10 hectares. Mantém o tamanho da propriedade, amplia para outras regiões do país, pegando todas as regiões do país, e aumenta o valor. Essas são as características principais, e também há uma permissão de que venha aumentar o número de cultivares, não se restringindo ao milho, ao algodão, ao feijão, e o produto mais que nós chamamos da agricultura branca possa ser para outros produtos, aí nós podemos interpretar. Mas a minha preocupação com este projeto de lei, que chega neste momento ao Congresso Nacional, para ser mais preciso, salvo engano, foi no dia 16 de outubro que ele chegou, que a presidente Dilma assinou a mensagem ao Congresso Nacional, é que ele possa não gerar efeitos para a safra de 2013, 2012, 2013, que nós começamos a plantar agora. No Brasil inteiro começa a se plantar a safra de verão agora, neste momento. Então, se nós não tivermos uma agilidade na votação desse projeto de lei, tanto na Câmara dos Deputados, que vem ao Senado, e se precisar retornar à Câmara, isso pode demorar meses, talvez anos. Nós temos casos de projetos que têm a urgência necessária e ultrapassa a casa de um ano. E aí ele não tem a sua eficácia, a sua aplicabilidade para a safra 2012-2013. E eu estou começando um debate com o governo federal, estive reunido recentemente na Casa Civil, também junto ao Ministério da Fazenda, e vou conversar com o ministro Mendes Ribeiro da Agricultura nos próximos dias para dizer a eles, nós precisamos dar uma celeridade necessária. Nós temos que, se esse projeto não conseguir tramitar num prazo razoável, não terá aplicabilidade dessa lei para aqueles que vão ter a sua safra 2012, 2013, porque pode vir depois da safra e ele não é aplicável nesse exercício. Para que nós possamos, então, dar uma solução aqui no Congresso Nacional, buscar uma fórmula para nós resolvermos isso o mais rápido possível, porque isso é um benefício direto àqueles que mais precisam, que são os agricultores familiares que moram no campo, que sustentam a sua família, e aí vem uma catástrofe natural, uma seca, uma enchente, uma chuva de granizo, uma geada, e pode causar-lhe o prejuízo de um ano e ficar sem o sustento próprio para um ano. Mas, naturalmente, os termos dessas mudanças introduzidas no projeto que chegou à Câmara correspondem aos anseios dos setores representativos dos pequenos agricultores do país. Corresponde. A CONTAG e os demais setores, sindicatos rurais. Perfeito. Eu, até se tivéssemos tempo, poderíamos abrir um debate para as entidades do Brasil inteiro, mas acredito que a Câmara vai chamar isso. Atende sim, porque, veja só são benefícios. Primeiro, é que vai ampliar a margem territorial de atendimento, saindo da região da Sudene, indo para todo o Brasil. Segundo, aumenta o número de cultivares que serão beneficiados. Aquele agricultor que cultivar aquelas cultivares serão beneficiados por esse seguro. Terceiro, ele aumenta o valor que vai de 700 para 1.200, ou seja, nós estamos tendo aí um aporte de cerca de 60% a mais do que está sendo praticado hoje no Brasil. Então, ele é muito bom para os agricultores familiares de todo o país. Então, acredito que tanto a CONTAG quanto as federações, os sindicatos rurais, patronais e também, mas principalmente os sindicatos do trabalhador rural, eles aplaudirão este projeto que foi encaminhado pela presidente Dilma, que tem essa sensibilidade, né? Ela fez isso também, se nós prestarmos atenção, no Código Florestal. Quando foi encaminhado a ela para a sanção o primeiro texto construído pelo Congresso Nacional, ela disse assim, o agricultor familiar brasileiro ele tem que ser tratado de maneira diferenciada. Então, nós vamos exigir dele tão somente a recomposição. O que está consolidado como floresta não mexe mais, mas a recomposição de matas ciliares, de APPs hídricas, de tão somente 5 metros, dependendo do tamanho do rio, mas nesse caso liberando também para o agricultor até rios de 10
ou superiores a 10 metros, tão somente, porque ela percebe que o agricultor ele vive da subsistência da terra. E aí percebeu mais uma vez a presidente Dilma que o problema da seca não aflige tão somente o agricultor do Nordeste. Aflige também os agricultores familiares de outras regiões do país, e se essas regiões, notadamente, sofrem de maneira periódica intempéries climáticos, então elas estarão sendo acopladas no plano do governo federal, que é esse plano que cria, ou que amplia o Garantia Safra para os agricultores familiares do Brasil. Senador, obrigado pela entrevista. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, sobre o chamado Fundo Garantia Safra. Eu gostaria de lembrar aos telespectadores que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, que podem fazê-lo através do Alô Senado no número 0800 61 2211 ou acessando o nosso portal na internet, no endereço www.senado.leg.br/TV. Até um próximo argumento.